Então, né, aproveitando aqui que eu comecei, né, eu falei que eu ia falar do esquizotípico, né? E aí vou tentar aqui falar rapidão sobre o indivíduo esquizotípico, beleza? E eu já falei, né, que eu tive um web amigo, um web colega que era esquizotípico, né? No começo a gente não se dava tão bem assim, porque ele me deu um apelido que eu não gostei, mas acabou que pegou o apelido. Mas nossa, faz falta às vezes, quando eu penso assim, nas coisas da hora, né, nas conversas, nos gostos em comum. Era bom, né? E depois disso a gente se dava bem, né? Depois desse a treta inicial, a gente até que era bons amigos. Então, né? Passando aqui a cal, né? É sobre o indivíduo esquizotípico. É que ele habita um meio termo complexo na psiquiatria. Ele compartilha o isolamento social da personalidade esquizoide e a desconfiança da personalidade paranoide. Mas o seu grande diferencial são as distorções cognitivas, o pensamento mágico e as excentricidades marcantes. Ele está, né, classificado no grupo A, né, dos estranhos ou excêntricos, do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5. Embora guarde semelhanças genéticas e estruturais com a esquizofrenia, ele não perde totalmente o vínculo com a realidade, não apresenta surtos psicóticos flóridos ou delírios bizarros contínuos. Aqui, né, como ele funcionaria, né? Pensamento mágico e ideias de referência. Sinais do universo. O esquizotípico frequentemente acredita que eventos casuais do dia a dia escondem um significado oculto, direcionado especialmente para ele. Poderes ocultos. É comum a forte crença em telepatia, clarividência, sexto sentido ou capacidade de prever, influenciar o futuro com a mente. Percepções incomuns. Pode relatar experiências limítrofes, como sentir a presença de uma força espiritual ou ter ilusões físicas e corporais. Comportamento e fala excêntricos. Discurso peculiar. A fala costuma ser bizarra, usando metáforas estranhas, termos excessivamente abstratos ou divagações sem um ponto central claro, embora não chegue a ser totalmente desconexa. Aparência desalinhada. O vestuário e os maneirismos costumam fugir totalmente do padrão cultural, manifestando-se em roupas excêntricas, desleixadas ou combinações incomuns. Ansiedade social e paranoia. Isolamento forçado. Ao contrário do esquizoide, que se isola porque simplesmente prefere ficar sozinho, o esquizotípico costuma se isolar por puro desconforto social. Temor paranoide. A sua ansiedade social extrema não diminui com a convivência ou intimidade. Isso acontece porque o medo dele não é de ser julgado ou passar vergonha, mas sim uma desconfiança crônica de que as outras pessoas, têm segundas intenções ou vão prejudicá-lo. Que manejo de tratamento. Como o transtorno é um padrão rígido, né? ênfase que é um padrão rígido, né? É sério, é uma coisa séria, que acompanha a pessoa desde o início da vida adulta. O foco principal é melhorar a qualidade de vida, psicoterapia, né? A abordagem cognitiva comportamental, né, o TCC, é o padrão ouro para treinar habilidades sociais e ajudar o paciente a testar e questionar lógicas de seus pensamentos mágicos. Medicamentos, né? Baixas doses de antipsicóticos podem ser usados para atenuar as distorções de pensamentos mais severas, enquanto antidepressivos tratam as comorbidades frequentes de ansiedade e depressão. Aqui também tem outras coisas, né? Tem um detalhe também aqui interessante, né? Que fecha o diagnóstico da personalidade, né? A dinâmica de como ele reage quando alguém confronta suas crenças. Se você disser uma pessoa esquizofrênica,
que o delírio dela não é real, ela geralmente vai defender a ideia com unhas e dentes, né? Pois aquela é a realidade absoluta dela. Já o indivíduo esquizotípico funciona de forma diferente. Ele aceita o benefício da dúvida, né? Se você questionar o pensamento mágico dele, exemplo, será que o rádio mandou mesmo sinal para você? Ele consegue balancear a lógica. Resposta típica, ele pode dizer algo como: olha, eu sei que parece loucura e que a ciência diz que é coincidência, mas eu sinto no meu íntimo que foi real. Sem rigidez delirante, eles mantêm um pé no mundo real e conseguem reconhecer que a visão deles destoa do resto da sociedade, o que gera muito sofrimento e a famosa ansiedade social, né? Ou seja, pessoas com transtorno sofrem, né? Mais uma vez falando. Aqui, né, alguns exemplos práticos de discursos esquizotípicos, né? Para entender como eles se comunicam, o segredo é notar que a fala não é totalmente desconexa, né? Como na esquizofrenia grave, mas é cheia de metáforas estranhas, pressionismos e conexões vagas. Aqui, né, três exemplos práticos, né? Sobre um evento cotidiano, né? Aqui, assim ele pensaria, né? Ou falaria. Ontem eu estava andando na rua e percebi que 3 carros pretos passaram seguidos por mim. O terceiro motorista tossiu exatamente quando me olhou. Claramente existe uma frequência vibracional negativa se movendo na minha direção esta semana. E o universo usou o cansaço daquele homem para me sintonizar com o perigo. Nota-se que a ideia de referência, achar que eventos aleatórios foram feitos para ele, né? Uma conversa casual na internet, né? Com um web amigo. Eu não gosto de usar certas palavras no chat porque sinto que a tipografia digital carrega energia eletromagnética que afeta as minhas decisões. Quando você digita em caixa alta, sinto a pressão física atrás dos meus olhos, como se sua mente estivesse tentando hackear meu corpo áurico, meu campo áurico. Nota-se, né, que o pensamento mágico é misturado com a ilusão corporal perceptiva, né? Engraçado. Justificando o sumiço ou isolamento. Precisei me desligar da rede porque percebi que os algoritmos estão decodificando meus pensamentos antes mesmo de eu formular as frases. As pessoas no grupo estão enviando mensagens subliminares nos memes para testar minha lealdade ao sistema. Nota-se, né? A ansiedade social que vira paranoia. Achar que o grupo de amigos está conspirando contra ele. Aqui, né? Relação genética com a esquizofrenia. A psiquiatria moderna enxerga o transtorno de personalidade esquizotípica e esquizofrenia não como caixas totalmente separadas, mas como pontos diferentes dentro de um mesmo espectro da esquizofrenia. Mesmo DNA, manifestações diferentes. Estudos com gêneros e famílias mostram, com gêmeos e famílias mostram que parentes de primeiro grau de pessoas com esquizofrenia têm uma chance muito maior de desenvolver a personalidade esquizotípica. Eles compartilham os mesmos gatilhos genéticos de vulnerabilidade, né? Que brisa, né? Se você teve um parente esquizofrênico, talvez você possa ser esquizotípico, né? Cérebro semelhante. Exames de neuroimagem revelam que ambos apresentam reduções estruturais parecidas em áreas do cérebro como o lobo temporal superior, né? Ligado ao processamento da linguagem e audição, o que explica porque ambos têm discursos e percepções fora do comum. O filtro que funciona. A grande diferença científica é que o cérebro do esquizotípico tem uma espécie de fator proteção químico e frontal. Ele consegue reter volume cinzento o suficiente no córtex pré-frontal para gerenciar as distorções, enquanto o esquizofrênico perde o filtro e mergulha no delírio absoluto. O esquizotípico apenas flerta com o delírio, mantendo um pé na realidade. Então,
Então, né, o atrito que às vezes pode rolar, né, na amizade com o esquizotípico, né, acontece, né, quando ele geralmente explode, né, e começa a projetar esses pensamentos mágicos, né, e desconfianças nos amigos mais próximos, né, achando que ele está sendo traído ou vigiado, né. Isso pode acabar acontecendo. Mas enfim, né, é só isso. Acho que ainda bem que o vídeo ficou curto. Para falar um pouco aí sobre o indivíduo esquizotípico, né, que é muito interessante, né, e é próximo da esquizofrenia, né, como vocês estão vendo. Então, né, talvez, né, se você fosse esquizotípico, aí sim você poderia ficar esquizofrênico, né. Sei lá, surtar com a psicose e acabar indo pra esquizofrenia. E não se você fosse esquizoide, né. Se você é esquizoide, você não fica esquizofrênico. Se você é muito solitário, você também não vai ficar esquizofrênico, né. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí espero que tenha ficado claro, né, essa questão aí.